Então, pessoal, vamos começar. Eu sei que tem gente ainda que está chegando, mas acho que vale a pena a gente começar. Hoje a gente tem o prazer de receber no seminário o professor Juliano Boaventura. Ele tem algumas particularidades, uma, e talvez a mais interessante delas, é que ele foi aluno aqui do programa. Então, ele foi da primeira turma que fez mestrado em ensino de física aqui no Paulo Freire. Já esteve aí, já fez as disciplinas que vocês estão fazendo e conhece um pouco dessa realidade, né? O professor Juliano tem experiência em ensino nas mais diversas esferas, né? Então, tanto em público quanto na rede particular, nível de graduação, e recentemente se tornou doutor pela Unifesp, trabalhando na área de astronomia, com dinâmica orbital e planetologia. Bom, então ele vai falar sobre esse assunto que acabou discutindo. O que seria interessante falar, né? Chegou à conclusão que alguma coisa que pudesse, de algum modo, conectar o que ele fez, a experiência que ele teve aqui, com a experiência que ele depois levou para o doutorado. Então, Guilherme, por favor, você tem a palavra, fica à vontade. Obrigado, Paulo. Só boa tarde para vocês. Bom, primeiro que estar na UIC novamente, e assim, sempre, quando eu entro por esse lugar, eu fico até meio emocionado, porque, como eu estava comentando aqui com o Paulo um pouquinho antes, né, a minha carreira acadêmica, etc., ela começou, né, na pós-graduação, depois com esse anseio, com essa perspectiva de chegar um pouco mais além do que a gente só vê na graduação. Eu estava comentando com o Paulo, iniciar o mestrado, a primeira turma foi aquela última escola. Ou agora, ou não tem mais condições de levar o estudo mais adiante. Né? Então, eu fico muito emocionado quando eu volto, quando eu olho para esse prédio, quando eu acabei de encontrar o meu ex-orientador, que é o Ladário, né? Uma pessoa no qual eu tenho muita admiração e agradeço muito pelo que ele fez. E, a partir disso, então, eu segui a minha carreira até hoje. Né? Hoje ainda trabalho, tenho o meu pé na educação, mas tenho o pé também na pesquisa mais dura na área de física. Como o Paulo disse, eu passei por todos os níveis de ensino que vocês possam imaginar. Já dei aula para ensino fundamental, já dei aula para EJA, para o ensino médio, para graduação e para pós-graduação. Então, conheço a realidade das escolas particulares, conheço a realidade da escola pública, tanto do estado do Rio quanto do estado de São Paulo. Então, eu tenho dois cargos públicos, né? Um na rede pública do estado de São Paulo, outro na rede pública do estado do Rio. Então, de certa forma, eu passei por essas áreas todas, sei a realidade de todo mundo, sei como é que funciona tudo, né? E com isso, então, a ideia, né, foi o que a gente pode conversar aqui hoje nesse primeiro seminário que vocês estão voltando. É tentar, pelo menos, trazer um pouco da minha experiência com relação à área de ensino, as perspectivas, principalmente na área de astronomia, o que a gente pode falar de astronomia, que é a área que eu trabalho, é a área que eu pesquiso, e pesquisei e pesquiso também na área de ensino, e quem sabe motivá-los a pensar um pouco sobre isso também, né? Hoje, eu faço pós-doc na Unesp, uma continuação do meu trabalho de doutorado, e trabalho em alguns lugares, né? Na Unisal, em Lorena, na área da engenharia, então sou professor junto com outros professores para os cursos de engenharia mecânica, civil, produção e elétrica, e também ainda tenho um cargo no estado do Rio, um cargo no estado de São Paulo. Então, enfim, né? Aquela correria que todo professor sabe como é que funciona. Tá vendo? Bom, pois bem, vou começar com uma frase de um engenheiro, né, chamado Cavalcanti, que ele diz o seguinte: a astronomia é grandiosa pelo que é e belíssima pelo que sabe fazer. Fazemos maravilhar também a cada dia, a cada descoberta, com muitos dos seus mistérios. Eu resolvi compartilhar essa frase com vocês porque o assunto astronomia, né? E por que eu me interessei por astronomia? Desde pequeno, eu sempre tive muita curiosidade de entender algumas coisas celestiais, né? Então, eu devo a isso
a, as idas, e vindas com meu pai na roça, na fazenda que ele tinha, né? E, e o céu, quando a gente está afastado um pouquinho dessa poluição luminosa, o céu fica muito mais bonito. Então, eu sempre gostei de entender estrelas, de tentar entender o que que era aquilo, por que que era aquilo, mas uma grande, uma grande assim, evidência que eu acabava encontrando é que ninguém sabia responder absolutamente nada sobre esse fenômeno. Quando alguém perguntava, o que é uma estrela? Era difícil alguém entender e responder o que era uma estrela. Ou o que eram aqueles pontinhos brilhantes, né? Talvez eu nem soubesse falar o nome estrela, aí, mas por que que aquelas estrelas, por que que elas brilham, né? Como é que é a lua, essas coisas assim. Isso depois acabou me motivando a muitos outros resultados ao longo da minha carreira acadêmica. Mas eu nunca consegui obter respostas que fossem convincentes das pessoas com quem eu perguntava, até mesmo na escola. Quando eu indagava alguns professores lá no ensino fundamental sobre algumas coisas, eu via que o pessoal patinava na hora de responder algumas perguntas, né? Então, isso era o fascínio que eu tinha. Bom, se puder passar, por favor. Acaba que a vida vai levando e, às vezes, o dia a dia vai nos levando para outras áreas, para nos interessar por outras coisas, enfim, né? Eu fiz o meu ensino fundamental em Lorena, no Instituto Santa Teresa. Quando eu terminei o fundamental, eu fui levado pelos meus amigos a prestar o vestibulinho no COTEC, que é um colégio técnico em Guará, que é vinculado à Unesp. Não sei se o pessoal daqui é todo do Rio. Tem alguém de São Paulo? Não? Não? Então, mas é que O Breno, o Breno de São Paulo. Mas originalmente ele é de São Paulo. Ah, só trabalha, só trabalha. Pode crer. Bom, o Cotec fica em Bará, onde tem a Unesp, onde eu me graduei, depois eu terminei doutorado, e eu tenho um colégio técnico vinculado à Unesp, onde tem os cursos técnicos de mecânica, informática, eletrotécnica e eletrônica, se não me engano. E eu sempre fui um aluno mediano, aquele aluno que só não estudava para passar. Na verdade era essa, né? A gente tinha lá, buscava aquelas notas que eram razoáveis para passar, e ok. E os meus amigos de nono ano, pô, estudando pra caramba para poder entrar no Cotec e você vai prestar no Cotec? Eu falei, cara, eu não sei nem que é Cotec, mas todo mundo vai prestar, então eu vou também, né? E fui na onda de todo mundo. E, por que pareça, eu passei e ninguém passou. Eu digo para você que foi sorte, não foi nada merecido. Bom, quando eu entrei no Cotec, lá nós tínhamos duas matemáticas. Não é igual tem hoje em alguns colégios particulares que divide por frente, né? Matemática um, matemática 2, ou frente um, frente 2. Não, eram duas matemáticas mesmo que faziam parte da grade curricular do Cotec. Entrei no primeiro ano e naquela época a gente só podia repetir uma única vez, porque depois era jubilado mesmo. Naquela época existia isso. Não existia DP, se você reprovasse uma matéria, você carregava todas as outras depois. E eu reprovei nas duas matemáticas. De cara, primeiro ano. Era o ano mais fácil. Todo mundo falava assim, era mais fácil. Então, todo mundo gastava a reprovação no segundo ano, que era o mais difícil. Normalmente, quase todo mundo fazia em 4 anos. Eu gastei logo no primeiro, que era o mais fácil. Então, todo mundo ia falar, esse cara aí é carta fora do baralho, já não vai conseguir mais nada, né? Mas ali eu tive uma mudança de chave na minha vida que eu agradeço muito pelo tempo que eu passei no colégio técnico, que foi quando eu reprovei, fui embora para casa, imagine que os meus pais me bancavam, e me deu aquele peso de consciência de falar, putz, eu reprovei sem estudar, porque eu não estudava, mas era aquele aluno que achava que dava, né? Como a gente sempre encontra aí, né? Todo mundo dá, vai não que dá, e não deu. E quando eu voltei, eu falei, putz, eles investiram o ano todo, porque eu era em Guará, eu morava em Cachoeira, ainda moro em Cachoeira, então tinha ônibus, tinha alimentação, porque era um colégio que tinha 3 períodos, quase todos os dias, raramente a gente tinha 2 períodos, então você tinha alimentação, tinha transporte, tinha um monte de custo, e eu sei o quanto eles lutaram para me manter nesse ano no Cotec. Eu vou dar essa notícia, mas eu preciso mudar de vida, eu tenho certeza disso. E foi aí que eu resolvi, eu dei a notícia, e fui acolhido e não fui
Porque da mesma forma que eu falei, olha, eu reprovei, não estudei o suficiente, mas eu peço uma chance novamente, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir passar. E eles me deram todo o apoio, falaram, não, a gente está aqui para sustentar mesmo, vai e tenta novamente ano que vem. E a partir daquele ano eu resolvi estudar na minha vida. Estudar mesmo. Mas não é assim, olhar e ficar. Não, é estudar de verdade. Bom, para resumir, que eu tenho muita coisa para falar, tenho pequeno pouco tempo, mas passei o primeiro ano direto. Depois, cheguei no segundo ano, encontrei a galera toda que eu tinha estudado, quase a metade que tinha estudado no primeiro, encontrei depois. Dos 72 alunos, 73 alunos que tinham no segundo ano, apenas 8 passaram direto, eu estava no meio dos 8. E quando chegou no terceiro ano, eu saí do jeito que eu quis com relação a estágio, emprego, essas coisas todas. Então, uma coisa que eu falo para meus alunos é: vale a pena estudar. Tem que valer a pena. E eu tenho experiência de vida para dizer que vale a pena. Porque tudo que eu conquistei até hoje foi mérito de estudo, foi de dedicação, de tempo mesmo dedicado a tentar fazer algo melhor, não só por mim, mas por aqueles que estão ao meu redor, né? E logo depois, então, quando eu saí do Cotec, eu resolvi fazer direito. Olha só que caminho louco, né? E eu não sei por que naquela época, mas existia o direito borbulhava ali na nossa região. Todo mundo queria fazer direito, todo mundo queria estudar direito, algumas coisas do tipo. Eu falei, não, vou fazer faculdade de direito. E aí fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, o terceiro ano, e a minha vida acadêmica no direito foi ter uma decadência muito grande, né? Porque você entra meio que emocionado pelas coisas, mas se aquilo não é a sua área, não é o seu caminho, você vai sofrendo aquele desgosto ao longo do tempo. Quando chegou no quarto ano de direito, tinha feito o último ano, eu falei, não quero mais direito. E aí fui fazer física, né? E é engraçado que quando eu cheguei na faculdade de física, na Unesp, no primeiro dia, entrou o coordenador do curso para falar um pouco sobre o curso, como é que eram as notas do curso, como é que era o programa, tal. E aí ele falou assim, eu queria conhecer um pouquinho vocês, né? Eram 40 alunos só que entravam, né? Dá tempo todo mundo falar. Aí quando chegou na minha vez, ele perguntou assim, eu quero que vocês falem o seu nome, de onde é e o que você fazia. Aí eu falei, tá bom, né? Então, meu nome é Juliano, sou de Cachoeiro Paulista e fazer direito. Quando eu falei que fazia direito, todo mundo olhou para mim aqui. Falou, não, cara, você não vai aguentar, física é outra coisa. Eu falei, não, eu gosto de física. No fim dos 40, vocês fazem física, sabe como é que é a evasão no curso de física? Sobra muito pouco, né? Lá na Unesp sobraram 5. Aí eu estava no meio desses 5, né? E, e aí, na Unesp, é que veio de novo aquilo que eu me reportei um pouquinho lá atrás, sobre a questão da astronomia. Porque isso tudo ficou meio largado durante muito tempo na minha vida. Mas na Unesp, entrando em física, e daqui a pouco a gente vai ver isso, e fazendo uma disciplina na área da astronomia, aquele entusiasmo que eu tinha lá quando era criança voltou, né? E eu trouxe aqui uma citação do IACHO, de 2009, que o aluno que tem, de certa forma, um contato maior com a astronomia, né? Ele tem uma visão mais ampla do mundo do universo e, olha só, conscientização de preservação e respeito com o planeta, coisa que a gente sabe que tem deteriorado nos últimos tempos, né? E aí, então, eu fui para a graduação em física. Você puder passar a bola para mim, por favor? Não? Desculpa, então, antes disso, desculpe, né? Tem um outro detalhe importante aqui, estou passando um pouco, mas logo quando eu entrei em direito, eu fui. Naquela época eu tinha muito pouco professor na área específica, né, na área técnica. E como eu tinha feito curso técnico, apareceu uma oportunidade para eu lecionar nessa escola que está aí, Severino Moreira Barbosa, e numa disciplina de organização e normas na área de química. A organização e normas tratava basicamente de algumas normatizações, principalmente normas de qualidade que estavam despontando na época, como o ISO 9000, ISO 9001, aquelas coisas todas. E eu fui dar aula dessa disciplina. A ideia de fazer física, ela teve uma forte, né, vamos dizer assim, um motivo muito forte a partir do momento que eu substituí um professor de física nessa mesma escola. Então, eu já era professor, quando eu fui substituí-lo,
falei, pô, física, então, eu acho que é a minha área. E resolvi entrar, né? Foi aí, nesse caso, que eu acabei entrando. Por favor, Paulo, pode passar. E aí, entro na graduação na Unesp. Essa disciplina aqui, vou colocar aqui um pouquinho, porque já sou baixinho, né? Mas só para a gente ter uma ideia aqui, essa disciplina aqui, Introdução à Astronomia, ela foi uma disciplina que eu comecei a entender algumas coisas. Então, na verdade, o que acontece na maioria dos cursos, a gente vai até discutir isso aqui um pouquinho, a gente não vê nada de astronomia, ou quase nada, né? Para ter uma ideia, na Unesp de Guaratinguetá, nós tínhamos, da área específica de astronomia, nós tínhamos apenas gravitação, que faz parte da lei de Física 2, né? Quem usa aí o Halliday como base para a licenciatura em Física, para a disciplina de Física, está no Halliday 2, e só, né? E aí tinha uma disciplina optativa e eu resolvi fazer. Basicamente, a professora adotou esse livro aqui do Bosco, que eu tive depois a oportunidade de conhecer, tive aula com ele. Ele é um professor da USP e escreveu esse livro, Conceitos de Astronomia, que dá uma ideia muito geral da astronomia básica, de fundamentos de astronomia mesmo. Tá, o que é uma paralaxe? O que é, quando você fala de ângulo, o que é a inclinação da órbita? Então, você pega uma astronomia mais posicional, então aquela astronomia básica, né? Tratar tudo de forma trigonometria esférica, umas coisas bem interessantes. Mas, ao mesmo tempo, claro, ainda é muito pouco perto do conhecimento que a gente tem que ter em algumas áreas. Mas foi ali que eu falei, então eu conheço algumas coisas, eu posso conhecer algumas coisas que eu tinha indagações lá atrás, né? E comecei a estudar um pouco mais astronomia. E aí, a grande, talvez, virada da minha vida foi quando pela faculdade, nós fomos fazer uma visita ao observatório do ITA, lá no CTA. Não sei se vocês sabem, mas até hoje tem essas visitas lá. E acontecem todas as terças-feiras, se eu não me engano, né? Eles foram? Vale a pena. Ainda é terça-feira? Terça-feira. E vale a pena levar os alunos, não vale? Então, não sei quantos de vocês são professores, mas se tiverem a oportunidade de levar, leve, porque é muito legal. Não sei quem está na frente hoje, mas foi lá que eu tive uma ideia. Eu falei, poxa, eu estou me formando em física, né? Já estava ali nos últimos anos. Eu vou, então, vou trabalhar com astronomia na minha vida, porque é o que eu gosto. Eu vejo que tem muita gente que tem interesse e, ao mesmo tempo, a gente vê uma carência muito grande na área, não só no conhecimento em astronomia, mas também com relação à própria formação de professores. Então, foi essa a ideia e foi isso que eu agarrei na minha vida. E é isso que eu faço até hoje. Se puder passar, Paulo, por favor. Está aqui, né? Então, eu trago aqui para vocês algumas ideias, né? Claro que esse seminário, a ideia é que a gente também desperte, não dá para a gente falar tudo aqui, mas despertar ó, né, algumas ideias em vocês, ou cutucar vocês com algumas coisas, para vocês refletirem depois, com relação à prática de vocês como aluno, prática de vocês como docente, essa é a ideia, né? Bom, primeira coisa importante, astronomia é desconhecida, tanto por alunos quanto pela população em geral. A gente percebe isso. Se nós sairmos aí para a rua e perguntar alguma coisa sobre astronomia, muito pouca gente responde de forma correta, né? Se não, tem outros assuntos totalmente equivocados. A astronomia como área de ensino, basicamente, ela passa por grandes problemas do seu ponto de vista de tempo de ensino, de estrutura curricular, enfim, ela passa por um monte de problemas. Porque, na maioria das vezes, ela está enraizada ou dentro de ciências, né? Aliás, quase sempre dentro de ciências, no ensino fundamental, em geografia também, e quando chega no ensino médio, ela está enraizada em física. Então, a gente percebe ali que, no ensino fundamental, a maioria dos professores que vão lecionar conceitos de astronomia não tem nenhuma ou quase nada de formação nessa área, né? E aí vem os grandes equívocos, coisas absurdas. Na minha dissertação de mestrado, eu coloco lá alguns dados que até trouxe para vocês aqui, que são dados assustadores com relação aos professores do ensino básico, de um modo geral. Só volta só um pouquinho, Paulo, por favor.
E aqui eu coloquei para vocês, né? Que além de estar enraizada dentro da física no ensino médio, a gente percebe que ainda, ainda hoje, mesmo com tudo que a gente tem feito na área de ensino, que eu sei que é muito pouco, mas tem sido aquilo que é possível ser feito, a gente percebe que o ensino de física no ensino médio, né, tem sido muito matematizado, tem sido muito pesado, no sentido que trabalha-se pouco conceito e muita matemática. Esses dias eu fiz uma pergunta para um aluno, eu fui até dar um seminário, uma palestra, né, numa escola, na área de física mesmo, e eu resolvi fazer a pergunta, o que é física, né? E, ó, nadada no S? 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 Esse, como eu falei no início, esse é o meu grande, um dos grandes, vamos dizer assim, das grandes pessoas que me impulsionaram a chegar em qualquer lugar que eu esteja hoje. Viu? Então, eu agradeço muito a vida dele, pelo tudo que ele fez, enfim, né? Mas voltando aqui. E aí a gente percebe um ensino muito matemático, um ensino muito pesado, e quando isso se torna muito matematizado, a gente vê, então, a falta de interesse, né? O ensino médio já tem aquela fase de falta de interesse, né? O ensino fundamental é muito... O início o ensino fundamental, o fundamental do ciclo 1, do ponto de vista do interesse dos alunos, talvez seja o mais interessante, mais bonito de todos, né? Os alunos totalmente interessados, né? Mesmo com aquela idadezinha, mas você vê com interesse por tudo. À medida que vai aumentando o seu grau de instrução, há uma tendência muito grande de ir se desinteressando pelas coisas. E eu não vou discutir aqui os motivos que isso acontece, mas tem N motivos. E um deles, dentro da área de física, é a matematização. Então, eu percebo que, na grande maioria das vezes, dentro da disciplina de física, nós temos professores de matemática, eu não sou contra isso, muito pelo contrário, mas existe uma matematização da física que é muito pesada e a gente tenta melhorar isso a cada dia, né? Então, esse é um aspecto hoje da astronomia do ensino básico, né? Pelo menos de uma maneira geral. Quando, então, eu me formei, pensando já em tudo que eu já tinha visto, ou estudado, ou pelo menos presenciado na área de astronomia, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse colégio aqui. E eu trouxe o nome dele, Colégio Terra Crescer, sabendo que é um nome extremamente infantil, né? Mas é porque trabalha com Fundamental 1 e 2. Então, ele só tem até o Fundamental 1 e 2. E uma das coisas que eu lutei, né, desde quando eu tive a oportunidade de entrar nessa escola, foi por colocar astronomia na grade curricular da escola, né? Também tem alguns, não só por isso, né, mas muita gente pensa do mesmo jeito que eu pensava na época. Eu nem sabia da existência desses caras, né? Como o Nard, que é o pessoal do Unesp ali de Bauru muito forte, o próprio Lang, da Federal do Rio Grande do Sul, alguns estudiosos da área de ensino, que são de outros países, como o Percy, né? Todos eles defendem a ideia. Deve-se criar astronomia como uma disciplina independente, né? E aí existia uma briga muito grande na área da, da diretoria de ensino, de modo geral, de aceitar isso, mas acabou que deu certo. Então, a gente incluiu a astronomia na grade curricular, fizemos um trabalho todo para que os alunos participassem de Olimpíadas, assim, principalmente, claro, da minha área da OPA, da Olimpíada Brasileira de Astronomia, que é muito legal, né? Acredito que vocês todos aí devam conhecer, ou se não conhecem, passem a conhecer, que é muito interessante. E aula prática de astronomia. Bom, enfim, qual foi o resultado disso, né? Nós tivemos um ganho muito grande em todos os aspectos. Engajamento dos alunos com a ciência de um modo geral, participação dos pais. A gente chegou a fazer algumas observações noturnas lá na escola, e a escola, assim, ela é bem no centro de Cachoeira, e a gente não tem muito espaço. Então, quando a gente propôs observações noturnas, a gente colocou 2 telescópios na rua, os alunos, todo mundo, claro, né, naquele dia foi um dia que a gente tinha eclipse, então os alunos todos monitorando isso,
E todo mundo que passava na rua, a gente convidava, chega aqui para ver o eclipse, tal, não sei o quê. E foi um movimento muito grande. A gente fez diferença naquela comunidade. E isso me teve eu tive uma experiência muito forte nesse sentido de acreditar que é possível a gente levar conhecimento fazendo poucas coisas, né? Não precisou de muito, não precisou de muito, precisou de boa vontade, de espaço para isso. E, e aí depois, até hoje, né? Toda vez que eu tenho que ter algum evento na escola, eles me chamam, fazem questão que eu esteja lá, porque quando teve esse projeto de introduzir astronomia na escola, a gente teve muitos bons resultados. A escola ela é considerada hoje como padrão de referência de ensino na área de ciências. O laboratório funciona até hoje, com professores que dão aula prática para os alunos, enfim, é muito legal. E acabou fazendo até um movimento em outras escolas da cidade. Há um tempo, né, pensando nessas coisas, nós temos uma outra escola, que é uma escola pública da prefeitura, municipal, e um pouco tempo depois, já tinha terminado meu mestrado, eu fui convidado, eles participaram da OBA, ficou meio que toda escola de Cachoeira agora quer participar da OBA, aquela coisa toda, e eles me convidaram para entregar as medalhas, né? E eu cheguei um pouco antes do horário que eles tinham combinado, mas eles estavam um pouco atrasados, porque antes de entregar as premiações, a professora de astronomia, a professora de ciências da escola, resolveu fazer um quiz de perguntas e respostas, e o aluno que acertasse mais respostas ganhava um presente, um prêmio lá também nesse dia, né? Eu cheguei, e aí eu vou falar um pouquinho da formação de professores, mas não quero iniciar com essa história, porque eu cheguei, sentei e fui vendo, né, os alunos participarem. E aí, quando eu entrei, logo depois, assim, a segunda ou terceira pergunta, a pergunta foi: quais eram as constelações do Zodíaco? Quantas eram as constelações do Zodíaco? Primeiro que a pergunta, constelação do Zodíaco, já é uma pergunta um pouco, não é legal fazer, tentar comparar as constelações que fazem parte da trajetória da eclíptica com o Zodíaco. Eu acho isso um pouco ruim, porque associa o Zodíaco, a signo, essas coisas todas. Mas, de qualquer forma, ainda falei, tudo bem, né? Mas aí, daqui a pouco, vem um aluno e fala 12. E ela fala assim, certa resposta! Ei, legal, não sei o quê. Mas, peraí, não são 12, cara. São 13. Nós temos a constelação do Fiuco, da serpente, que não está incluída aí nessa jogada. E aí, eu Eu falei, fui, não. então, portanto, iludido pelo Cavaleiro do Zodíaco, é isso? Inclui ele no mangá. Não, e assim, uma outra coisa interessante, né? É que a astrologia, de certa forma, ela coloca o mesmo intervalo de tempo para todas elas, né? E não é. Tem passagem da eclipse por uma determinada constelação que dura 7 dias, como a constelação de Escorpião, por exemplo, né? Então você vê que está tudo muito equivocado, né? E Então muita são gente 13. confunde astronomia com astrologia. Isso é o que mais tem, né? Então, teve um dia que eu fui apresentar como professor de astrologia. Gente, ó, eu até respeito a crença de vocês, mas astrologia eu não ensino. Eu nem sei como é que funciona. Eu sei o que é astronomia, né? Mas aí eu falei, eu não posso levar isso para casa, né? Eu fiquei meio incomodado com aquilo. Falei, mas também como é que eu faço isso? Porque também sem ser mal educado, sem ser. Aí eu esperei acabar, entreguei as medalhas, tudo. Eu falei, para conversar com a professora um pouquinho, sabe que eu posso? A diretora falou, claro, pode ir lá, eu chamei ela no canto. Eu falei, pode. Vou te falar duas coisas importantes. Aí contei essa história, essas duas coisas para ela. Falei, corrige isso depois, converse com o seu aluno, para que você não coloque mais esse tipo de conceito na cabeça desses alunos. Porque isso aí vai enraizando de uma forma que a gente vê os resultados depois, né? Eu trouxe uma pesquisa hoje do terraplanismo no Brasil, e é isso que a gente fala, né? Se a gente for alimentando e não tiver oportunidade de consertar isso no momento que dá, né? Ó, Bertol, aí, está aqui a pesquisa, né? Então, olha só com relação aos professores de física. Apenas 15% dos cursos de licenciatura em física tem disciplina, no mínimo uma disciplina obrigatória de astronomia. Então, é muito pouco, né? E 35% dos professores de ensino fundamental
tem uma visão científica da Terra. Olha só que outro dado interessante, né? E, gente, 65% não sabe cientificamente como é que é o planeta Marte, como é que é o nosso planeta. Então, isso aí eu até trouxe depois essas referências, está lá nas referências do programa, depois o Paulo pode passar para você. Se quiser dar uma lida no artigo, é muito legal. Desses 65% aqui, vocês não imaginam as respostas que encontram. Por exemplo, se perguntar para uma professora que está nesse grupo de 65%, só volta um pouquinho lá atrás, por favor. Saiu um pouco fora, né? Desses 65%, tem professores que acreditam que uma estrela tem 5 pontas, igual ao desenho. Tem professoras que acreditam que o Sol, a Lua, são discos planos mesmo. Não tem nada esférico. Tem professor de ensino fundamental que acreditam, por exemplo, que a Terra não é nesse terraplanismo como eu trouxe aqui, mas que a Terra ela é plana, no sentido de ser um disco plano como todo mundo vê num plano qualquer. Né? E outras respostas muito pesadas mesmo. E isso tem como consequência esse dado aqui da revista Isto É, que ele publicou uma revista da Folha de 2021, 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Olha só que loucura, né? Então, olha... Oi? 5% deles? Dá um pouco mais, né? Dá quase 7%, mais ou menos. Né? Quando 7, 8%. Então, se a gente pensar, é um dado alarmante. Alarmante. E eu acho... Isso aqui é uma pesquisa de 2021, e tá certo que a gente está no meio da pandemia, mas eu acho que isso deve estar pior, viu? Deve estar pior hoje. Né? Porque a gente pegou uma onda de negacionismo muito forte, né? Muito forte. E eu acho que isso piorou muito. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade, quem são professores, de dar aula com terraplanista. Eu tive. Olha que legal, né? E assim, não dá para você discutir, porque ele não vai por argumento científico, ele vai pelo que ele acha e acabou, não tem discussão, né? Então a gente não tem como discutir com pessoas que não têm argumento, não dá. Você só para e olha. Então daqui para frente a gente vai discutir outra coisa, porque não dá, né? Ok, olha só também uma outra ideia sobre a formação de professores, que eu trouxe aqui para vocês. Um momento aí, cara. Peraí. Fica à vontade agora. Mas eu vou falando aqui, por exemplo, dos trabalhos publicados em astronomia. Então, tem um dado aqui que vai aparecer aqui no cantinho. Isso aqui está numa pesquisa de 2022, uma pesquisa bem recente, que mostra, por exemplo, a quantidade de produção de dissertações em 2015 e 2022 no assunto de astronomia. Ó. Nós tivemos um boom aqui em 2016, 2017, 2016, 2017 inclui a minha, né? Também está ali incluída. Inclui a do Alex também. Aqueles dois ali, né? Que são aqueles dois volta redonda, tá aqui. Aqui tá por região, por algumas cidades, né? E olha que legal aqui, ó. 50% dos trabalhos veio do MNPF. Olha que legal. Mais de 50%. Então, veja a grande responsabilidade que nós temos, de modo geral, de fazer diferença, né? De fazer diferença. E ó, o que me causou grande preocupação, que tem me causado grande preocupação, é como isso tem evoluído ao longo do tempo. Né? Em 2022 não tivemos nenhuma dissertação produzida na área de astronomia. Essa pesquisa, ela seleciona o trabalho em astronomia com astronomia pura, só na área de astronomia. Quando você tem a área de astronomia ligada com outra área no mesmo trabalho, ele exclui. Então, por exemplo, né, ela vai falar de gravitação, mas num trabalho que envolve leis de Newton, né? Ou tanto as leis de Newton como a lei de gravitação universal de Newton depois. Então, isso não está incluído aqui. Mas também não aumenta muito. Nós temos aqui, se eu não me engano, são 24 trabalhos. Né? Depois eu até posso fazer essa contagem de novo. Mas vai para, assim, 29, 30, 30 e alguma coisa. Então, é muito pouco trabalho na área de astronomia. Né? Em Volta Redonda, nós tivemos esses dois. E foi um publicado em 2000, eles contam depois de publicado, no repositório da UF, né? 2016 e um em 2017, outro, se não me engano. E mostra que também algumas regiões, como a região sudeste, ainda é a região que mais se trabalha astronomia.
Depois vai para a região sul, região nordeste, nós tivemos 4 trabalhos, as outras regiões nós não tivemos trabalhos. Então, assim, mostra que é uma área muito carente, né? Tanto na formação de professores, quanto na publicação de trabalho, quanto em estudos voltados para a área da astronomia de modo geral. Então, o que a gente pode mudar? Como é que a gente pode mudar isso? Né? Qual a ideia? O meu trabalho, quando eu cheguei em Volta Redonda, e o Ladário estava até no dia que eu apresentei aqui no Memorial, né, Ladário? Aí eu contei um pouco a minha história, e é claro que depois a dissertação ela vai criando, né? Vai criando corpo, a gente vai incluindo algumas ideias, vai excluindo outras, enfim, a gente vai montando tudo que deve ser feito para que fique um bom trabalho, para que fique apresentado, que traga alguma contribuição, que isso é o mais importante, né? E aí, o meu trabalho, ele se estruturou quase que em 2 pontos muito fortes, né? Primeiro, os erros conceituais, trabalhar em cima dos erros conceituais que a gente vê em livros didáticos e que reforçam esses equívocos que vão surgindo em astronomia. E eu trouxe aqui 2 só para vocês, mas esse desenho aqui mostra, né, que o Sol nasce no leste, e já vi gente falar assim, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Isso é um grande equívoco. Ele nasce no leste apenas nos equinócios, né? Depois ele se desloca em relação a isso. E, coincidentemente, na época do mestrado, vocês não são de São Paulo, mas São Paulo lançou um programa que chama Programa de Escola de Tempo Integral. Os alunos ficavam todo o tempo na escola, das 7 da manhã às 4 da tarde. E o Estado de São Paulo investiu pesado mesmo nessas escolas. São escolas modelos. Eu fui conhecer algumas delas nessa época, né? E tive o prazer de conhecer a primeira escola de tempo integral de Cruzeiro, que eu trabalhava em Cruzeiro nessa época, e fui conhecer. E fui para o laboratório de física. O laboratório de física realmente era uma coisa assim assustadora de tanta coisa que tinha. Para vocês terem noção, no laboratório da Unesp não tinha coisa que tinha o laboratório da escola. Não tinha. Tinha coisas maravilhosas. Até espectrômetro de massa tinha na escola. Né? Então, e aí, fuçando lá, por que eu fui chamado? Né? Porque o professor não era de física e não sabia nada de nenhum equipamento. E as aulas de laboratório de física era o seguinte, a gente via a realidade das escolas, eu tive muito contato com isso. Era o seguinte, ó, os alunos que eram uma disciplina meio que optativa, os alunos que optaram por fazer o laboratório de física, o que o professor fez foi o seguinte, vocês vão ler o manual e vão montar os equipamentos. Né? Os alunos que montavam. E eu fui olhando os equipamentos, tinha alguns montados realmente correto, tinha outros lá que eu não entendia nada. Eu falei, como é que serve isso aqui? Ah, ninguém sabe. Ele montou isso. Eu também não entendi. Mas uma coisa que me assustou foi isso aqui. Ó. Foi o equipamento comprado pelo governo do Estado de São Paulo. Isso é um dispositivo, basicamente um modelo de um Relic, né, que a gente acabou construindo aqui na UF, que é um dispositivo que simula o sistema Terra, Lua, Sol. Mas o que é assustador aqui? É um experimento super bonito, muito bem acabado, só que a Terra, não tem inclinação com relação ao plano da eclíptica, e a Lua também, com relação à órbita da Lua, com relação ao plano da órbita da Terra. Certo? Então, quando isso aqui gira, e é muito bonito, a mesma quantidade de luz solar os dois hemisférios vão receber o tempo todo. Né? Então, não tem como você falar em estações do ano. Tocando nesse assunto agora, eu vi já deve ter ouvido falar no National Geographic, no Stephen Hawking. Sim, sim. É uma série, né? Que aí tem 6 episódios, e um deles fala justamente de astronomia, e tem basicamente... Essa série eu não conheço, é da National? E tem mais ou menos essa cena, e falando agora que dá até 1,80 mais ou menos ali da Terra para a Lua, ele faz um experimento bacana, e do Sol, é exatamente isso, também não fala da inclinação. Então, olha só, isso é um... Eu me baseei em tudo que está falando aí, que está vindo na minha cabeça a cena da série, que é bem feita pra caramba. Legal. Se você não coloca a inclinação da Terra, você praticamente alimenta um equívoco muito grande que a gente vê enraizado na sociedade.
que é quando nós perguntamos assim, por que que tem verão, primavera, verão, outono e inverno? Pelo distanciamento da Terra em relação ao Sol. E não é isso. Não é isso. Aliás, tem uma pergunta do concurso para professores de ciências do Estado de São Paulo. Eu falo Estado de São Paulo porque eu tenho muito contato com o Estado de São Paulo. De 2008, me lembro a data, que a resposta era justamente essa, que as estações do ano elas acabavam ocorrendo pelo distanciamento. Então, veja que na própria formação das questões de concurso, há erros graves de astronomia, né? Então, você vê um equipamento que deve ter custado caro, né? Porque ele é bem feito, bem bonito, mas o fato é, se você não tem inclinação da Terra e não tem a inclinação da Lua, a inclinação da órbita da Lua, desculpe, você supõe que existem eclipses, 2 eclipses por mês. Sim. E 2 eclipses por mês. Porque a Lua leva 29 dias para dar uma volta em torno da Terra. Se ela está no mesmo plano, tem um eclipse a cada 14 dias. Os eclipses sempre ocorreriam em uma única faixa da Terra. Pois é, pois é. Então, a gente vê os equívocos aí sendo manifestados de certa forma, né? E esse equipamento aqui tem ensino fundamental, nas escolas de ensino fundamental, todas têm. Pois é. Eu já vi alguns que têm a inclinação. Então, assim, mas eu já vi esse retinho também. Então, a gente tem que ter uma certa crítica com relação a isso, né? Porque se cai na mão de professores que não têm conhecimento, eles só reforçam a ideia de que o conceito, que é extremamente equivocado, ele vai sendo, na verdade, transmitido, né? É um absurdo isso aí. Bom, esse foi o dispositivo. Então, o dispositivo que a gente aqui desenvolveu, né? Mas assim, então, o meu trabalho no mestrado, de certa forma, como produto, foi justamente a produção desse dispositivo, que é um dispositivo de O'Reilly que a gente, claro, né, moldou de acordo com a nossa realidade, de acordo com o que a gente que era possível ser feito, dentro daquilo, das melhoras e das contribuições que esse produto poderia dar. E chama dispositivo de O'Reilly porque ele foi inventado pelo Conde de O'Reilly no século XVIII. Mas século XVII, desculpa. Mas é um material, a gente consegue fazer com material de baixo custo, isso aqui, na verdade, é compensado. Então, aqui ele está mais bonitinho, né? Usando um globinho, mas poderia usar isopor. Então, à medida que... claro, né? A lâmpada simulando o Sol. Então, à medida que a gente gira, a Terra gira também. E a gente consegue produzir muita coisa interessante com esse produto. Então, a gente consegue explicar estações do ano, fenômenos do eclipse, fases da Lua, e etc., né? Mas é isso que eu deixei como um legado no mestrado, né? E fico muito feliz com isso mesmo. Se der passar, Paulo, aqui e aí tem um seminário, né? Que é tipo um workshop, né? Alguma coisa assim, que aconteceu aqui na UF. Na Semana Nacional, né? Foi isso? Foi, acho que foi... Foi daqui, não lembro mais quando. Foi Semana Nacional. E aqui são os professores da turma minha e tinha pegou da turma da outra turma também, né? Acho que tinha umas 2 turmas. E aí a gente fez esse modelinho, construiu esse modelinho juntos, e veja que cada um levou o seu e espero que tenha feito bom uso para que possa entender, para que os alunos possam sentir como isso é feito de certa forma, né? Como isso é visto de certa forma. E aqui foi o trabalho que foi feito junto aos alunos do Colégio Olavo Bilac, aqui em Resende. Os alunos não só construíram, mas também participaram depois das experimentações, conseguiram, depois na própria dissertação, não vou aqui deixar pelo tempo, mas a gente fez uma análise antes do experimento, pós-experimentos, vimos quanto de ganho de conhecimento esses alunos tiveram, foi muito legal, foi muito legal. E também é importante essa coisa do manual do professor, né? Do produto. Isso. O dele a gente publicou já, Ladário, né? No primeiro livro? Tá no primeiro livro. Tá no primeiro livro, Tá no né? primeiro livro, tá. Então, depois eu vou passar para eles aí, que
tem lá todas as pecinhas, né, todas as peças que a gente usou, como é que tem o roteiro de construção, e depois eu tenho um roteiro de apresentação. Então, Então, isso eu falei com vocês, né, de lá o produto, né, que vocês têm que fazer. Como se além da dissertação, tem que gerar esse novo documento também. exatamente. Pode passar, Paulo, por favor? Bom, e aí, então, falei, o que que eu posso agora fazer mais, né? Não parei por aí. Então, eu resolvi tentar o doutorado na Unesp, graças a Deus e graças a um pouco de esforço, né? Eu consegui entrar no programa. Eu falei, ainda preciso de mais. Eu preciso contribuir mais, eu preciso entender mais, eu preciso ir um pouco mais além. Essa é uma necessidade que eu tinha, né? E eu falei, eu preciso ir mais. E entrei no programa de doutorado e assim, um dia eu tive dando um seminário aqui, não sei se o Badário lembra, quando eu vim com o Rogério, né? Eu falei um pouco do que eu aprendi aqui e como eu levei isso, né? Primeiro que o pessoal tem, acho que isso diminuiu muito, mas o pessoal tinha uma certa disputa sobre mestrado acadêmico, mestrado profissional, né? Uma coisa que naquela época era muito forte. Então, existiam várias pessoas do mestrado acadêmico que se sentiam ofendidos com o mestrado profissional, porque não era o viés acadêmico. Isso é uma grande falácia, a gente sabe muito bem como é que isso funciona, né? Isso não existe, né? E quando eu entrei no mestrado na Unesp, eu cheguei no mestrado profissional, lá encontrei pessoas desse tipo, né? Pessoas que realmente pensavam dessa forma. Mas uma coisa me chamou muita atenção, que tinham duas disciplinas obrigatórias, que é eletromagnetismo e mecânica quântica. Eles pediram, porque eu pedi a dispensa dessas duas disciplinas, porque eu já tinha feito aqui. E uma das pessoas que analisou o currículo também de mecânica quântica falou, ok, está tudo certo, a emenda lá para mim está ótimo. O cara que analisou o eletromagnetismo, por capricho e por pensar desse jeito, falou, não, ele vai ter que fazer eletromagnetismo, porque a emenda aqui não contribuiu com tudo que precisa. E quando eu fui perguntar o que não tinha contribuído com o que precisava, né? O que faltou, ele não respondeu, não soube responder. Então existiam esses caprichos, né? E aí todo mundo no doutorado tinha que fazer metade dos créditos, porque a maioria tinha vindo do mestrado, no mestrado acadêmico lá mesmo, então eles fizeram metade dos créditos na Unesp e precisava fazer metade dos créditos no doutorado. Eu, como cheguei de fora, tive que fazer tudo, né? Não me tiraram, essas duas disciplinas eles não conseguiram me tirar, eu tive que fazer essas duas disciplinas, uma tirou, a outra não, e o fato de não ter tirado essa disciplina acabou me prejudicando muito, porque eu tive que ficar 2 semestres a mais para poder ajeitar essa disciplina com as outras que eu precisava dar disciplina. Então, isso me deu um pouco mais de trabalho, né? Mas é um grande capricho. Agora, eu vou ser muito sincero para vocês, independente do sistema de avaliação, independente de como é feito o modelo, em qualquer outro lugar, vocês podem ter certeza que aqui vocês vão ter, ou estão tendo, base suficiente para chegar em qualquer doutorado e ter sucesso com toda certeza, né? Isso eu garanto, eu já passei pelo lugar onde vocês estão. Então, se alguém almeja depois chegar em um outro lugar, fazer um doutorado, pode ir confiante que dá certo, né? Dá muito certo. Bom, só volto só um pouquinho nesse slide, que eu vou só mostrar aqui. Dentro do meu trabalho lá, eu deparei com essa missão aqui, chamada de Missão Garaté, né? É um grupo que é formado por um consórcio aqui, né? INPE, ITA, USP, aqui entra a Unesp também depois, né? Esse aqui é o primeiro slide que eu tenho, e entram outros institutos aqui também. Mas a minha tese de trabalho é aquela análise de órbitas ali, trabalhando com a missão Garaté e órbitas periódicas. Bom, a missão Garaté, puder passar agora, Paulo? A missão Garaté é uma missão que ela é genuinamente brasileira, né? A única coisa que não é brasileira nessa construção toda é o foguete, que num primeiro momento, quando a missão surgiu, era um foguete indiano que ia lançar o CubeSat para a Lua. Bom, pegamos a pandemia no meio, e aí mudou tudo isso. Mas aonde que eu entro nisso, né? Porque é muito legal entender.
Eu fui chamado um dia lá pela minha orientadora e falou: "Ó, tem uma missão aqui que não tem publicação nenhuma. Ninguém sabe", eu já perguntei, ela é muito forte na área de dinâmica orbital, ó, ninguém sabe que órbita que vai ser feita, ninguém sabe como é que vai ser feito, sabe-se a órbita de transferência, mas não sabe a órbita de colocar o satélite. Você não quer estudar isso, não? Na verdade, eu nem sabia como estudar isso, né? Mas eu falei: "Ah, bem, estudo, claro. Então, vamos pensar e vamos estudar." E jogou tudo na minha mão lá, e eu falei: "Então eu vou ter que pensar como fazer, né? Como eu estudo óptica, como é que eu planejo isso, essa coisa toda." E eu perguntei para ela: "Você tem alguma, como é que a gente analisa, como é que a gente pode pensar na formulação de ópticas?" Ela me deu algumas dicas, eu fui estudar, né? E só que eu precisava de alguns dados da missão, eu não tinha dado nenhum. Eu resolvi entrar em contato com o diretor da missão Garaté, que é um cara muito excepcional, chamado Lucas, até participou do dia da defesa da Terra. E ele falou: "Juliano, é o seguinte, nós estamos num problema, a missão, por ser uma missão quase que de iniciativa privada, com a pandemia nós não temos dinheiro, nós não sabemos o foguete de lançamento, onde vai ser lançado isso, como vai ser lançado." E eu falei: "Mas e com relação à órbita na Lua, como é que vocês pensaram?" "Não, tem um grupo na Europa estudando, tem um grupo nos Estados Unidos estudando, mas ninguém ainda trouxe nenhum material ainda pronto para a missão, né? E aí a gente pode estudar isso?" Eu falei: "Pô, claro, cara, pode estudar à vontade e tal." Eu falei: "Eu preciso de alguns dados, então." Aí ele me passou muito pouco dado da missão. A única coisa que eu tinha de dado, alguns dados, era esse overview que ele me mandou. Então eu tinha aqui que a órbita tinha 3.000 quilômetros de Apolônio e 300 quilômetros de Perilux, né? Então, na região mais próxima da Lua, 300 quilômetros, na região mais afastada da Lua, 3.000. Tinha, acho que está em outro slide, não lembro qual é, mas tinha a excentricidade inicial da órbita, essas coisas todas, e resolvi estudar essa missão, né? E fiquei, acho que foram quase 4 anos estudando essa missão. Estudando, simulando, enfim, né? Puder passar. Então, o que eu fiz no doutorado lá, né? Bem rapidamente. Nós envolvemos o potencial gravitacional lunar, que não é uma novidade isso aqui, né? O que foi novidade no meu trabalho foi incluir alguns coeficientes aqui, J2, C22 e J3, que são coeficientes gravitacionais. E porque, pô, a Lua, o pessoal vai para a Lua desde o final da década de 60, né, 69, bem antes até, quando nós tivemos algumas missões lunares não tripuláveis. Então, não é nada novo. Mas o que seria novo no trabalho? Bom, vamos incluir algumas coisas que possam interferir em órbitas baixas. Então, eu trouxe aqui só para vocês, claro, né, entenderem um pouquinho, que aqui nós temos excentricidade, a inclinação, o argumento pericentro e o ângulo do nó ascendente. Só para que vocês entendam cada um desses itens aqui, aqui nós temos a órbita de referência, né, um plano de referência, desculpa, e aqui a órbita de qualquer cor. Então, a inclinação está aqui, né, que é esse I. A excentricidade da órbita está relacionada quanto mais achatada e mais circular ela é. O argumento do pericentro é esse ângulo que vai desde do plano aqui até o pericentro, né, o eixo que sai do centro até o pericentro, que chama de argumento do pericentro. E o ângulo do nó ascendente é esse ângulo que sai do meu sistema de referência até o plano da órbita de referência. Então, o que a gente fez foi o seguinte: olha, vamos estudar órbitas que tenham esse tipo de problema, né? Já que é uma órbita baixa, o que influencia numa órbita baixa? A gente viu que influencia J2, J3 e C22. A gente incluiu nas equações do potencial gravitacional. E aí, a inclusão disso levou a desenvolver um software, uma rotina, na verdade, né? Uma rotina de programação que já existia, só que nós tivemos que reformular essa rotina toda. Puder passar, Paulo, por favor? E aí o resultado, que foi até muito bem aceito, tivemos até algumas premiações por isso, foi esse resultado tá aqui. Só para vocês entenderem bem, né? Claro, nós tivemos muitos resultados desses. Esse resultado foi o melhor que nós obtivemos, porque para cada ponto aqui me representa uma posição do CubeSat ao redor da Lua. Então, aqui eu tenho a excentricidade na coluna vertical,
o semi-eixo maior na coluna horizontal e aqui o tempo que esse CubeSat vai ficar em órbita, né? Essa missão Garateia, ela tinha 3 objetivos principais. E um dos objetivos era justamente fotografar a bacia sul-lunar, que é a bacia Aitken. Por uma questão que nessa bacia acredita-se que exista, então a gente já sabe que tem, né, muitos minerais preciosíssimos, que são de vários interesses de vários lugares, são de muitos interesses de vários lugares, né? Então precisava fotografar essa bacia num período de 6 meses. A gente fez uma simulação durante um ano de diversas inclinações, de diversas mudanças de argumento pericêntrico, mudança do... Aí, nós ficamos, acho que, quase 2 anos e meio fazendo simulações. Aumenta para 2 anos, diminui para 6 meses, aumenta para 10, para ver se o satélite, se o CubeSat vai ficar, se ele não vai sair, se ele não vai colidir. Enfim, é isso que nós fizemos o tempo todo. E esse foi o melhor resultado. Esse resultado foi tão bom, que um pouco antes o pessoal do ITA publicou um outro resultado, que fugia um pouquinho desse. E a gente, e acabaram depois conversando e depois a gente discutindo isso, eles acabaram acatando o nosso, realmente o resultado é muito bom, a maneira como vocês fizeram, a metodologia que vocês usaram foi muito boa, e isso produziu alguns resultados interessantes. Se puder passar aí, Paulo, por favor. Só para mostrar para vocês, isso aqui eu peguei apenas a simulação de uma única órbita, né? E aqui mostra como é que esse CubeSat vai passar na bacia sul-lunar. Isso aqui é o polo sul da Lua, está bem aqui. E esse aqui, esse que está em região em preto aqui, é essa bacia de interesse da missão, né? E essa aqui é uma volta de é uma órbita desse CubeSat. Precisa passar, Paulo. O resultado, nós tivemos agora, nesse ano mesmo, 2024, a publicação desse artigo, que a gente foi até parabenizado e teve até alguma cerimônia lá né, de reconhecimento do trabalho, foi até agora no Departamento de Matemática, por esse artigo que foi publicado, e gerou até se puder passar a volta, por favor. Gerou até desculpa, eu só ia falar uma outra coisa, mas esqueci dessa aqui. Na reunião do ProSam, né, que foi feita no final do ano 2000, no meio de 2023, com os resultados da missão, o diretor da missão incluiu os nossos resultados na apresentação que foi feita na Agência Espacial Brasileira. Eu trouxe aqui o site da Agência Espacial Brasileira e essa notícia, né? Garateia L entra em fase de qualificação para integrar missões brasileiras na Artemis. Artemis é o que tem de mais atual na astronomia agora, né? Vocês estão acompanhando, quem está acompanhando a missão Artemis, tá? Então, é a missão que possivelmente a gente vai colocar a primeira mulher em órbita, né, na Lua, não só em órbita lunar, mas na Lua. A missão Artemis, ela tem, assim, objetivos muito grandes, né, de construir uma base lunar para que possa depois servir de base para lugares mais longínquos do Sistema Solar. Então, é uma missão da NASA. E o que a gente ganhou com essa contribuição? Foi que a Garateia L entrou como missão integrada com a Artemis. Então, um dos foguetes que vai ser usado, que vão ser usados na missão Artemis, vai levar o CubeSat da Garateia. Tá? E esse trabalho, qual foi a contribuição nossa? Foi que na apresentação dessa reunião do ProSam, a órbita de referência para colocar o CubeSat foi a órbita estudada por nós aqui na Unesp. E aí gerou até se puder passar, Paulo, gerou até uma publicação, até mandei para o Ladar essa publicação, né? Que saiu no Jornal da Unesp, depois fui convidado para entrevista na Globo, né? Essas coisas todas na rede Vanguarda, que é afiliada da Globo aqui no estado de São Paulo. E aí saiu isso aqui, né? Pesquisador da Unesp colabora no projeto de som lunar brasileiro. E aí, isso aqui foi desenvolvido ali em Guará. Daí foi toda a história lá no site, muito legal. Mas, assim, o que é mais importante disso, né? É o reconhecimento por não ter desistido, né? Por ter, assim, agarrado as oportunidades que eu tive mesmo de estudar, né, desde o início, como eu disse para vocês, quando eu reprovei em matemática no primeiro ano, e não desistir nunca, né? Eu acho que esse é
a grande, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória pelo fato de não ter desistido. Não pelos resultados que produz, mas pela pessoa que eu consegui me tornar, pela pessoa que eu consegui me posicionar como referência para os meus alunos hoje, né? Existe muito respeito pelo que nós fazemos, pela pessoa que nós somos e pelo anseio que nós temos, pelos sonhos que nós nunca deixamos que não ficam esquecidos, né? Acho que esse é o maior legado. Bom, se puder só passar mais um aí, por favor. E a segunda parte do meu trabalho, eu estudei esse asteroide que está aqui, né? É um asteroide chamado de Holliday. É um asteroide que ele é classificado pela NASA como potencialmente perigoso, porque ele pode ser que um dia, por uma janela gravitacional, ele possa sofrer um distúrbio gravitacional e entrar em colisão com a Terra. Então, eu resolvi estudar esse asteroide e desenvolvi um modelo que está sendo muito usado agora, de certa forma, né? E foi muito legal. Eu desenvolvi aqui um sistema que é chamado de tripolo segmento e desenvolvemos o potencial gravitacional desse tripolo, né? A ideia foi o seguinte: eu pensei na seguinte forma: como é que eu posso modelar gravitacionalmente um asteroide, sendo que o que nós temos hoje de ferramentas matemáticas na modelagem são bem complicados. Basicamente, nós temos dois. Um que faz, que a gente chama de... Eles dividem por pontos de massa o asteroide e vai fazer um mapeamento de ponto de massa. Isso é extremamente complicado de ser feito. E não dá para todos os asteroides. E o outro modelo que nós temos é o modelo de... você cria... você pega, desenvolve o modelo, o potencial gravitacional e vai fazendo uma expansão para chegar até um certo nível da órbita. Faz uma expansão matemática de posições. Esses modelos também não servem para todos os asteroides. E o que nós pensamos lá, e até eu pensei numa reunião um dia lá que a gente fez, do grupo de pesquisa, foi falar o seguinte: mas por que eu não pego uma fotografia e divido? Pego a fotografia e pego para cada pixel da fotografia como se fosse um ponto de massa. Para isso, eu preciso de uma fotografia que seja tenha uma resolução muito boa e que, obviamente, eu consiga definir a quantidade de pixels que ela tem. E eu precisava de uma fotografia de observatórios muito confiáveis, essas coisas. Eu entrei em contato com a NASA me mandou tudo que eu precisava, né? E uma dessas fotografias é essa aqui, ó. Essa que eles me mandaram. Então, eles mandaram a quantidade de pixel, como isso foi feito e tal. E o que eu fiz? Eu peguei esse modelo que eu criei e, nesse modelo, eu posso fazer o seguinte: eu posso aumentar a haste, diminuir a haste, aumentar a esfera, diminuir a esfera. Eu posso brincar com ele aqui, né? Coloquei o centro de massa aqui nessa posição, mas eu posso mudar isso também, depende de como a maneira que a gente vai estudar. E o que eu fiz foi uma sobreposição disso no asteroide, né? Pensando numa fotografia. Qual foi a ideia? Vamos ver se o resultado é próximo dos outros modelos que existem. E o resultado deu praticamente igual, né? Pensando em sobreposição. Então, cada pixel desse asteroide, ele representa um ponto de massa. Eu consigo ter a distribuição de massa do asteroide e, com isso, então, eu consigo desenvolver um potencial gravitacional. Foi essa a ideia. E, olha, foi muito legal. Se puder passar, Paulo. Gerou um paper que foi no ano passado, né, 2023, que foi publicado na revista, no jornal da Revista Europeia de Física, né? E esse modelo está sendo usado como um modelo simples de ser feito. A única coisa que tem que ser feito, que dá um pouco mais de trabalho, é desenvolver o potencial gravitacional. Então, foi muito legal isso também, né? Se puder passar, Paulo, só mais um. Esse é o método Juliano. Não sei se vai chamar isso, mas chamou outro hipótese segmento. Mas é muito interessante porque é muito simples, né? É muito simples, exatamente. Às vezes o que é É um simples... problema de É mecânica. o mais difícil. Exatamente, não. A simplicidade não tem a ver com. Não, pois é. É justamente ao contrário, né? Quanto mais simples, mais difícil. Acho que está no slide anterior, não sei se você puder voltar um pouquinho. Então, acho que parou ali. O que eu faço hoje no pós-doutorado? Só para vocês terem uma ideia, né? Esse modelo que eu criei é um modelo para corpos alongados. Então, qual foi a minha ideia? Falei, pô, se eu fiz um modelo para corpos alongados, como é que eu faço com outro corpo qualquer, né? Então, esse modelo não dá porque ele ingessa ali no eixo horizontal. Então, a ideia foi fazer o seguinte: vamos articular essas hastes, desculpa. Então, se eu tenho uma esfera central e com duas hastes articuladas,
eu posso mapear qualquer corpo gravitacional. Então, é isso que eu estou fazendo hoje no pós-doc, né? Então, mais ou menos é isso. Se eu pego um corpo qualquer, com qualquer tipo de estrutura, né? Se eu, por exemplo, pegar aqui uma haste aqui, articulo ela um pouquinho mais aqui, né? E articulo aqui, eu consigo mapear isso inteiramente. Então, eu vou aumentando a esfera, aumentando a largura da haste, aumentando o comprimento da haste e articulo. Então, que fase que eu estou hoje? Em desenvolver o potencial gravitacional que dependa de poucos, claro, de poucas variáveis, né? Então, vai depender do ângulo da haste com relação ao sistema de referência, o ângulo das duas hastes, e é esse ângulo que ainda estou com problema para introduzir. Mas, assim, tá aí, né? É isso, gente. Vou contar um pouco da minha história aqui. Tá? Muito obrigado. Quanto tempo que você me deu, Paulo? Muito obrigado, Juliano, pela sua contribuição. Coisou ali.